Olá, tudo bem? Então, estamos de volta com as nossas lives, né? Retomamos hoje, então, com a proposta, né, de lives do nosso serviço de nutrição aqui do Hospital de Clínicas e do curso de nutrição da URGS. Nós seguimos hoje, então, com o tema relacionado à pandemia do Covid-19, né, e suas implicações na gestão dos serviços de nutrição dos hospitais gaúchos. Então, é com orgulho, né, e prazer que eu apresento as 3 colegas nutricionistas, mulheres guerreiras aí à frente de 3 grandes serviços, provavelmente aí nós somos, eu acho que os 4 maiores hospitais gaúchos, né? Me desculpem aí as instituições maiores, podem nos mandar aqui no chat. Então, gurias, nós estamos hoje com a Natasha, que é a nutricionista do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, com a Liana, que é a gestora, eu vou abrir aqui para dizer o nome direitinho, tá, para não errar. A Liana, ela é a coordenadora corporativa de nutrição, produções, cafeterias, restaurantes e processamento de roupas da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Cansei só de falar, tá, Liana? O quanto de responsabilidade tu tens. A Pamela, então, que é a coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética do Grupo Hospitalar Conceição. E para iniciarmos, então, a nossa conversa, nós podemos começar falando um pouco de cada instituição, né, de cada hospital. Acho que vocês podem caracterizar, né, quanto ao número de leitos, quantos leitos destinados ao Covid, né, de CTI, clínicos, só para dar uma contextualizada, né, aqui no Clínicas hoje nós temos 92 pacientes de CTI, de 95 leitos disponibilizados para a Covid, né, num total de 141 pacientes, né, internação clínica e CTI. Mas a CTI nós estamos quase lotados. Então, que vocês possam também, né, dizer aí para o pessoal um pouco da caracterização e a estrutura do hospital de vocês, e aí entrar propriamente dito no serviço de nutrição. Falar um pouco de número de funcionários, número de refeições, né, algumas particularidades que vocês julgam importante apresentar do serviço de cada um. Então, podem começar aí, quem quiser ser a primeira. Liana? Oi, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. E tu disseste que ficou cansada de falar, né, o meu grau de responsabilidade, mas é porque tem uma turma maravilhosa lá que está junto com a gente todos os dias fazendo isso acontecer. Certamente muitos estão aí nos escutando hoje, então eu só estou sendo porta-voz de um trabalho aí de uma equipe show de bola, tá? Bom, a Santa Casa, ela tem 1.223 leitos em geral, né? E destes leitos, atualmente nós temos 88 leitos de UTI direcionado para assistência de pacientes COVID e 101 leitos para a unidade de internação. Esses leitos foram evoluindo no decorrer da pandemia. Então, primeiramente, nós ocupamos o Hospital Pereira Filho, que já é o hospital especializado em doenças pulmonares, e depois fomos, então, adentrando no Hospital Santa Clara e trabalhando por fases, né, para poder, então, atender os pacientes COVID. Esses leitos não estão todos ocupados, são leitos direcionados, mas ainda não estão todos ocupados. No dia de ontem, nós tínhamos 44 pacientes em unidade de internação e 52 pacientes em UTI, né, com COVID. Bom, em relação ao serviço de nutrição,
Serviço de Nutrição da Santa Casa tem 305 funcionários. Tá? Nós temos uma gerência, que trabalha diretamente ligada à direção executiva, e a ela estamos ligadas eu e a Daiane, né? Então eu mais direcionado aos processos de produção, e a Daiane que coordena a parte assistencial, e junto a ela, então, todo o serviço de atendimento direto ao paciente, tanto por parte das colegas nutricionistas que fazem assistência nutricional, quanto os atendentes e os técnicos de nutrição que trabalham para esse atendimento acontecer lá na linha de frente. Nós temos 4 supervisoras de nutrição, elas trabalham sob forma de segmentos. A Santa Casa toda passou por um processo de horizontalização nos últimos 2 anos, então trabalhamos através de segmentos, e a nutrição, que já trabalhava em sistema horizontal, também se comporta nesse formato atualmente. Nós temos 245 atendentes de alimentação, que são os colegas, então, que fazem a entrada no leito do paciente para entregar a refeição, ou o colega que está dentro da produção de alimentos, produzindo e atendendo no restaurante dos funcionários, ou um atendente que pode estar também no banco de leite ou na central de fórmulas, que são as áreas que nós temos. Todos eles são atendentes de alimentação, então eles podem atuar em qualquer local da nutrição também de forma horizontal. Tá? Nós temos 2 produções na Santa Casa, 2 locais de produção, 2 cozinhas, com um projeto já para um novo espaço, daqui 2 anos, para a gente poder unificar essas 2 cozinhas. E nós temos ainda uma produção dentro da Casa de Apoio Madriana, que é uma casa de pastagem que fica na Vigário José Inácio, no centro também. Então, lá a gente também tem colegas trabalhando para produzir as refeições. E nós temos um restaurante de funcionários que atende em torno de 3.500 refeições por dia, né, em épocas normais, vamos dizer assim, não na pandemia. A nutrição da Santa Casa atende, em média, 9.000 refeições por dia, sendo que essas refeições são produzidas, as refeições principais são produzidas nas cozinhas, então almoço e jantar, e as refeições intermediárias são produzidas nas copas, e das copas elas partem então para o leito dos pacientes. Nós temos atualmente 22 copas no serviço de nutrição da Santa Casa. Acho que era isso para a gente começar a conversa. Obrigada, Liana. Faltei falar das nutris e das técnicas, né? Não terminou, é tanto assunto. Nós temos 28 técnicas de nutrição que atuam, então, em todo o serviço, 24 horas por dia, e nós temos 25 nutricionistas, 3 atuando nas áreas de produção e 22 atuando na área assistencial. Agora sim. Mariana. Podemos passar, então, para a Natasha ou a Pamela? Podem escolher. Pode ser, eu posso começar. Então, eu sou Natasha, sou gerente de nutrição do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo. O nosso hospital é um hospital geral, filantrópico, e é o hospital, um dos maiores do interior do estado. Ele abrange uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Então, é uma região grande que ele acaba abrangendo aqui. Ele é um hospital completo, então filantrópico, de grande porte. Então, nós temos cerca de 700 leitos de internação aqui, e nós somos divididas em 2 unidades. Uma unidade maior, com cerca de 600 leitos, e uma unidade um pouco menor, com cerca de 100 leitos. Ao total, nós somos em 19 nutricionistas, atualmente em 18. Então, são 17 na unidade maior e 2 na unidade menor, que a gente chama a unidade Uruguai, então, que é a unidade de 100 leitos, e a unidade Teixeira Soares, que é a unidade de 600 leitos. Com toda essa questão de pandemia, Covid, então foi reorganizado toda a estruturação de internações, e atualmente nós temos 30 leitos de UTI vinculados assim, para os pacientes suspeitos e confirmados de doença respiratória, Covid, e 3 unidades de internação que equivalem a 66 leitos. Nós temos também uma força-tarefa ambulatorial,
Então, a gente faz atendimento via ambulatório, então, e foi quase 4.000 atendimentos que foram feitos de abril até ontem. Então, para nossa região é bastante, né? E nós temos quase 4.000, então, também pacientes que foram testados, tá? Hoje, atualmente, agora até o final do dia, nós tínhamos 41 pacientes em leitos clínicos e 27 em UTI. Então, dos 30 leitos que nós temos, assim como clínicas, está quase cheio, tá? E nós temos desses 27, são 17 em ventilação mecânica. E que é bem importante de saberem que como a gente é o maior hospital do interior, então em muitos desses casos que nós temos internados não são da cidade de Passo Fundo, são das cidades que nós temos aqui ao redor. Com relação, então, à nutrição, nós somos em 19 nutricionistas nas 2 unidades, temos 15 técnicos em nutrição, então nós temos uma realidade um pouquinho diferente de vocês, 15 técnicos em nutrição, e nós aqui nós não chamamos de atendente, nós chamamos de copeiras. Então, a nossa copeira, ela atende no lactário, ela atende na sala de coleta de leite materno, então é como vocês, é outro nome. E são 126 copeiras. De todas as áreas da nutrição, nós temos cerca de 200 funcionários, então, vinculados à nutrição. Para iniciar também, para apresentar o hospital, acho que seria isso. Obrigada, Natasha. Acho que a Natasha ela traz um dado bem importante em relação à ocupação, né, que eu vou te passar, tá, Pamela? A Vivian me proibiu de falar muito, que quem tem que falar são elas, tá? Mas eu acho que é importante a gente reforçar a questão dos leitos, que a gente diz que está quase lotado, mas nós somos o hospital terciário, né, de alta complexidade. Então, os pacientes que estão nas unidades de internação, eles são muito graves, né? Então, a gente não pode ter 100% dos leitos ocupados, né, na CTI, porque se qualquer um precisar ir para a CTI, a gente não mistura pacientes não COVID com COVID, não se pode usar a mesma CTI. Então, por isso, a preocupação e a gravidade de ter esse número expressivo. Pamela, agora é com você, no Grupo Hospitalar Conceição. Isso. Bom, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer o convite da Vera para participar. Só uma pequena correção que não é do grupo, né? Só do Hospital Conceição, que eu já acho suficientemente grande para isso, né? Cada unidade do grupo tem, então, o seu serviço de nutrição com a sua coordenação e a sua equipe, né? São unidades independentes. Aqui no Hospital Conceição, então, nós somos, né, um hospital também de alta complexidade, terciário, 100% SUS, né? Então, a gente não tem nenhuma internação, nenhum tipo de atendimento por convênio ou particular, é tudo 100% SUS. O hospital, ele completou 60 anos da sua fundação esse mês, né? É um hospital com aproximadamente 800 leitos, considerando a emergência, a gente chega a 900 e poucos leitos, né? Desde que iniciou a pandemia, a gente tem tido uma taxa de ocupação geral do hospital muito menor, né? A gente teve fechamento de algumas áreas para priorizar para o atendimento COVID. Muitas unidades que nós tínhamos, que tinham quartos com 3, 4 leitos no mesmo quarto, em função do isolamento para COVID, a gente acabou deixando os pacientes em quartos individuais, então isso acabou reduzindo muito a ocupação do hospital. A gente tem trabalhado com uma média de 50% a 60% da nossa ocupação normal, né? A gente tem hoje 75 leitos para COVID, 75 leitos de UTI. Nós tínhamos antes 59, né, pré-pandemia, e teve um aumento agora para 75. Desses 75, 44 são destinados a COVID e 40 deles hoje estão ocupados, mas nós já chegamos a 43 ocupados, então é essa taxa de ocupação que a gente está sempre correndo atrás, né, que está muito lotado, principalmente na UTI.
Em relação à enfermaria, né, internação na enfermaria, a gente tem hoje 3 postos destinados, isolados para casos confirmados de Covid e 1 para casos suspeitos, né, a gente tem um total hoje, agora no fim da tarde eu dei uma revisada, 57 confirmados e 5 suspeitos. Mas esses números, assim, a gente vem observando ao longo da pandemia que vem aumentando e a gente vai, conforme aumenta a demanda e a necessidade, a gente vai fechando áreas, isolando postos e transformando postos não Covid em postos Covid, né? Então, esses números podem aumentar a qualquer momento, tá? Em relação ao serviço de nutrição, a gente tem, então, 290 funcionários, né? Em termos de nutricionistas, são 35, tá? Para esses leitos todos, 20 delas estão na enfermaria, 4 nas UTIs, 6 nutricionistas nas produções, 2 de distribuição, que são quem coordenam as copas, e 3 nutricionistas aqui, eu na coordenação, e 2 supervisoras. Nas produções, a gente tem uma cozinha que produz toda a refeição dos pacientes, né, de todos esses leitos, e uma cozinha que atende o refeitório dos funcionários. No refeitório, a gente serve de jejum, almoço, jantar e lanche noturno, tanto para os funcionários quanto para os acompanhantes aqui do hospital. E aí, no refeitório, a gente atende não só os funcionários e acompanhantes do Hospital Conceição, mas também do Hospital da Criança, que é aqui do lado. Então, em função da proximidade, a gente tem um refeitório para os dois, e aí somos nós que atendemos. Né, a gente produz aí em torno de 1.100 almoços, né, pré-pandemia. Hoje em dia, a gente está em torno de 600. E na produção são mais ou menos 4.000 refeições por dia, né, considerando todas as refeições que são produzidas aqui. A gente teve um aumento de quadro em função de afastamentos que a gente já estava prevendo, né, de vagas Covid, que a gente chama, né, que vieram vagas temporárias. Então, a gente recebeu mais 10 técnicas em nutrição, 2 nutricionistas e 32 atendentes. Então, até hoje eu recebi 44 vagas a mais para conseguir suprir esse aumento de demanda tanto dos pacientes quanto com os afastamentos, né, que a gente está tendo vários também. Acho que do hospital é isso, mais ou menos. Certo? Obrigada, Pamela. Ótimo aí para dar uma contextualizada nas instituições, né? Agora eu acho que a gente pode falar um pouco, vocês podem contar um pouco para o pessoal aí que está assistindo. A gente, né, tem um compromisso aí com a sociedade dos nutricionistas de passar um pouco da nossa experiência, né? Então, como que tudo começou relacionado à pandemia? Quando começou? Como que foi o start do trabalho de vocês, da atuação? O que mais preocupou vocês? O que no início vocês achavam que era fundamental pensar, planejar e que, na verdade, tu te dá conta que tudo que tu pensou e planejou num dia, no outro dia já não cabe mais, né? Porque as coisas são muito dinâmicas e as necessidades, elas acabam sendo distintas. Se vocês tiveram apoio aí da administração central, né? Se vocês têm controle de infecção hospitalar, se vocês têm serviço médico ocupacional, né? Que apoiam vocês, a questão de capacitação das equipes, segurança no uso de EPIs. Então, queria que vocês contassem um pouco desse start aí para o pessoal. Eu no meio aí, podemos mudar agora um pouco, né? Pode começar a Natasha ou a Pamela. Pode ser, então, vamos lá. Bom, aqui no hospital, na verdade, eu assumi a coordenação aqui da nutrição em fevereiro, na metade de fevereiro. Então, até na live de vocês da outra vez, Vera, eu vi que vocês lá em janeiro já estavam se organizando, né? Eu em janeiro nem imaginava onde eu ia estar na pandemia.
Mas em março mesmo a gente acabou organizando o hospital aqui o grupo criou um gabinete de crise, né? E esse gabinete entrou em funcionamento no dia 16 de março, que foi aquele primeiro dia onde se fecharam as escolas e entraram os decretos da prefeitura e do governo estadual. O Hospital Conceição ele foi definido como um hospital sentinela para a Covid-19 pelo governo federal, né? Então é a instituição de referência, né? Agora junto com o Hospital de Clínicas também. Então eles definiram no Cristo uma unidade substituta ao Conceição para atender demandas no caso de esgotamento de leitos. Em 27 de março foi aberto um centro de triagem para Covid aqui na escola, onde era a escola GHC, que é aqui do lado do hospital, né? Então todos os atendimentos de emergência de casos suspeitos, né, de Covid, ao invés de virem para a nossa emergência junto com os demais atendimentos, eles vão para esse centro de triagem e, se necessária internação, são transferidos para cá, já com todos os cuidados de isolamento, né. Foi criada também uma tenda para triagem de doenças respiratórias e Covid na UPA, aqui do grupo, e foi feita essa ampliação de 28% dos leitos de UTI, né. A nossa principal preocupação, acho que, né, aqui na nutrição e no grupo todo, era com a possível falta de EPIs, né, se ia ter fornecimento suficiente de EPIs, então, para que os profissionais começassem continuassem a fazer esse atendimento. E aqui na nutrição a minha maior preocupação sempre foi o absenteísmo, né, se a gente ia ter daqui a pouco profissionais para atender, né, e para produzir essas refeições todas que a gente produz. Então eu já tinha assim planos, se daqui a pouco todo mundo pegar Covid, né, quem sobrar a gente fecha o refeitório, puxa para a produção dos pacientes. Sempre tinha uma carta na manga para ver como, né, a gente ia priorizar a situação. Como tu falou, nada a gente consegue planejar a longo prazo, porque cada dia é um dia, todo dia vinha uma normativa diferente, uma orientação diferente, uma informação, porque como é uma doença nova, né, ninguém sabe nada de nada, cada informação que vem, e junto daí o controle de infecção sempre nos apoiando e dando as informações, a gente, podemos manter o refeitório funcionando, mas como, né, então vamos primeiro distanciar espaço na fila, a gente colocou faixas no chão para que as pessoas começassem a respeitar o distanciamento, retiramos metade das cadeiras e colocamos elas em zigue-zague para dar o distanciamento nas mesas, né. No início a gente não tínhamos funcionários nem do controle de infecção para ficar controlando, né, lavagem de mãos, enfim, mas o nosso diretor colocou assistentes da diretoria para controlar, então, para que todos os funcionários lavassem, higienizassem as mãos antes de entrar, porque no início a gente não tinha como colocar ninguém para servir a refeição. E aí a gente foi trabalhando, né, com isso. Eles ficaram mais ou menos uns 2 meses ali, todo mês de março e mês de abril, início de maio, fiscalizando isso e controlando para que as pessoas não entrassem com uniforme, que era uma coisa que já era proibido, mas que eventualmente acontece, né, então ninguém entrou. E a gente foi trabalhando com isso e cuidando da questão dos EPIs. Inicialmente, então, nenhuma nutricionista entrou nas unidades Covid em função também de se pensar em economizar EPIs. E até hoje as nossas atendentes, né, as copeiras, enfim, e as técnicas, elas não entram nas unidades Covid, elas deixam as refeições com a enfermagem entra nos leitos e elas só entram no corredor, né, nos leitos quem entra e administra a refeição é a enfermagem. E aí, a partir de maio, a gente conseguiu começar a servir as refeições também no refeitório, né, então com esses aumentos de quadro que eu falei que a gente teve, né, um aumento grande de funcionários, a gente conseguiu colocar um funcionário em cada praça no refeitório para servir. A gente teve um pouco de dificuldade, assim, que as pessoas tiram a máscara na hora de comer e largam em cima da mesa, eventualmente não mantinham as cadeiras no lugar, então puxavam a cadeira para sentar mais perto umas das outras. Então, em função disso também, a gente recentemente virou as mesas no refeitório, né, para aumentar o distanciamento entre as pessoas. E dessa maneira também eles pararam de mexer nas cadeiras, então foi um pouquinho mais eficiente, né? E
A gente já, desde o início, também criou a nossa supervisora de clínica um protocolo para atendimento nutricional desses pacientes, né, um protocolo de assistência. Foi criado em 26 de março e a última revisão dele foi agora em junho. Né? E aí depois também a gente teve a questão das nutricionistas que começaram a entrar e prestar essa assistência no atendimento direto a esses pacientes também. Acho que é basicamente isso, assim, e teve a questão das doações também, né, que a gente recebeu inúmeras doações, principalmente no início, até hoje, né, mas o hospital, o grupo todo recebeu doações de EPIs, doações de materiais, e tem a questão das doações de alimentos que acabavam vindo, né, para nutrição e que a gente tinha que administrar também, muitas empresas querendo doar e ajudar os profissionais da saúde, ou fazer um agrado mesmo, né, para quem está na linha de frente. Então, a gente ainda teve mais essa tarefa aí de gerenciar essas doações e organizar para distribuir e receber de maneira adequada, né, toda essa parte. Acho que é basicamente isso. Ótimo, Pamela. Bastante coisa, né? A gente vê aí, ó, a mobilização da comunidade para doar e fazer um agrado para o pessoal da saúde, né? E mal sabem eles o quanto de trabalho eles nos dão. Mas que bom aí que as pessoas, né, se mobilizaram e todo mundo se comoveu. Então, acho que acaba que quando a gente vê uma carinha feliz dos nossos colegas, isso acaba que a gente nem sente problema. Natasha, quer falar um pouquinho de Passo Fundo? Acho que Passo Fundo é o nosso mais distante, mais desconhecido, né? Então, bem contente que tu estejas aqui para nos contar um pouco de como acontece. E é muita gente que vocês atendem lá, né? É muita gente, como eu falei, de toda a região, então é bastante. Então, o nosso hospital começou a se organizar ainda em março, só que nós não tínhamos nenhum caso ainda. Já tinha vários casos em Porto Alegre, em outras cidades, e nós não tínhamos nada aqui. E, enfim, começou a organização desse ambulatório força-tarefa, que também ele não era dentro do hospital, ele é acesso de fora, para o pessoal não ter que entrar na instituição. Então, começou toda essa organização. Com relação à nutrição, nossa maior angústia, nosso maior, talvez, medo, compartilhamos com a Pamela a respeito do absenteísmo, da falta dos funcionários, porque em março foi feito o afastamento de todos os funcionários, de todas as gestantes, funcionários do grupo de risco, mais de 60 anos. Então, nós tivemos uma redução de quadro em todo o hospital. E aí, a nossa angústia era, e se nós tivermos casos positivos, como que vai ficar a equipe, a falta? E aí, com o andar dos meses, o andar dos dias, a gente conseguiu organizar. Sim, nós tivemos vários afastamentos, ainda temos afastamentos, mas que a gente conseguiu organizar. Com relação à refeição dos pacientes com doença respiratória suspeita ou confirmada, tudo é descartável. Então, a nossa copeira, ela não entra no quarto também, ela vai só até a área limpa da unidade de internação e ela faz a entrega para a equipe de enfermagem. Então, ela entrega todo o material, toda a refeição em bandejas, enfim, descartáveis, e a enfermagem que faz essa entrega. O que é nosso desafio? Aqui é muito frio, Passo Fundo é muito frio, então o nosso maior desafio atualmente, hoje de manhã estava a sensação térmica de -1, então nosso maior desafio é de que essa refeição chegue até o paciente com a garantia, qualidade higiênico-sanitária e temperatura adequada. Então, esse é o nosso maior desafio, por incrível que pareça, atualmente. Que esfria muito rápido, o descartável não mantém temperatura. E aí, por enquanto, o nosso desafio atual, assim. Outra coisa, o acompanhante dos pacientes COVID, eles recebem as 3 refeições.
a gente fornece café, almoço e jantar para esse acompanhante. Porque ele não pode ficar circulando, né? Então, a gente fornece. E isso aumentou em muito o nosso número de refeições dia. Cerca de 198 refeições dia a mais do que a gente já tinha. Então, é material, é trabalho, insumos, enfim, aumentou bastante o nosso número de acompanhantes. O transporte de refeições. Em meio à pandemia, a unidade Uruguai precisou ser reformada. Aconteceu uma reforma que envolve a cozinha da unidade Uruguai. Então, atualmente, hoje, nós temos uma única produção que faz as refeições para as 2 unidades do hospital, para todos os funcionários e para todos os acompanhantes. É uma única produção. E aí, hoje, nós estamos transportando cerca de 100 almoços, 100 jantares, então, e mais os cafés da manhã e lanches. Então, nós estamos fazendo todo esse transporte. Que a produção da refeição é toda feita pela cozinha. A nossa copa, ela só distribui, ela manipula pouca coisa, assim, alguma fruta, mas a gente tenta centralizar tudo na cozinha. Então, acaba que a copeira é a nossa distribuição. E aí, então, na unidade Uruguai, nós estamos somente com distribuição. Então, produzimos em uma unidade e transportamos para outra. O hospital, ele também tem uma escolinha, que a gente chama escolinha, que é para os filhos dos funcionários. E no início, então, todas as escolas fecharam e nós tivemos que atender, aí depois conseguiram abrir, enfim, abrir para os alunos, para os menores, que são filhos de funcionários, conseguiu a liberação para abrir, e aí a nossa produção da cozinha também fez a produção para essa escolinha. Então, nós tivemos que adaptar de várias formas e junto com as doações. Junto com poder lidar com as doações, então. Que foram os nossos desafios de conseguir organizar todas as doações que nós recebemos, a diminuição de funcionários e organização de produção e transporte para outros locais. Outra coisa que eu não mencionei antes, o nosso refeitório, a gente chama de refeitório para o funcionário, ele tinha 80 lugares somente. Hoje ele conta com 50%, tem 40 locais. E nós servimos cerca de 300 almoços e 200 jantares. Então, a gente teve que organizar com o SESMIT, controle de infecção, total apoio. Então, a gente teve todas as nossas ações, apoio da diretoria, do SESMIT, do controle, para conseguir organizar todo esse espaçamento, marcação de fila, tudo, a marcação até do local, do assento que não poderia ser ocupado. Então, nós tivemos apoio do SESMIT e ainda temos, para poder organizar isso. Então, o refeitório, a gente serve, diferente de vocês, a gente serve refeições somente para os funcionários que fazem 1 hora de intervalo, então não são todos os funcionários que comem, por isso que a gente tem um número bem reduzido de refeições. E com relação à clínica, a gente elaborou então um protocolo baseado no CFN, na Braskem, enfim, para atender esses pacientes. Inicialmente, nós também não entrávamos nos quartos, então, como era a recomendação, atendimento via telefônico com esses pacientes, e hoje nós entramos nas unidades não todos os dias, a gente entra dia sim, dia não, para fazer avaliação a cada 48 horas desses pacientes, mas nós entramos nas unidades para fazer toda a avaliação. E o nosso desafio maior agora também, além da produção, é a parte desses pacientes da clínica, que o perfil deles acaba sendo pacientes obesos, em sua quase totalidade, hiperglicêmicos, que oscila muito a aceitação da dieta. Então, tem pacientes que consomem nada hoje, amanhã estão consumindo tudo, toda a necessidade. Então, nós temos o desafio também da clínica, que é a oscilação, enfim, do comportamento desses pacientes perante a doença, está bem
bem diferente. Né? E nós também fizemos uma ação dentro de toda a nutrição, a gente organizou bilhetinhos. Então, todo mundo todos os funcionários que têm vontade escrevem uma mensagem, decoram, enfim, faz um bilhetinho e a gente manda com todas as refeições, café, almoço e jantar dos pacientes COVID. Então, eles acabam recebendo um bom dia, uma mensagem, uma motivação de conforto, uma mensagem de conforto, de fé, de esperança. Então, que toda a equipe de nutrição faz os bilhetinhos e manda para eles. Acho que era isso, assim, de principal. Acho que é só um pouquinho do que se faz, né? Que lindo, Natasha. Muito legal. Essa questão de receber uma mensagem do bilhetinho, ela tem um impacto bem grande, né? Bem positivo. Nós aqui no Clínicas a gente faz isso também, são as atendentes que dão as ideias, né, das frases, enfim, e a gente recebeu um retorno muito legal da equipe da psicologia, que um dos pacientes que estava, esse foi um dos retornos, né, um dos pacientes que estava entubado, enfim, ficou na CTI um tempão, e quando ele acordou e foi liberada a alimentação, a primeira coisa que ele recebeu foi um térmico com uma frase de incentivo. Ele disse que aquilo fez tão bem para ele, pensar que aquelas pessoas que estão ali trabalhando, né, todos os dias, têm tanto empenho, tanta dedicação, e ainda lembraram de enviar uma frase motivacional, que aquilo fez toda a diferença para ele na internação. Então, que bom aí, ainda dá tempo da gente pensar em ações, né, diferenciadas dentro de todo esse trabalho de gestão. Liana, vamos lá, que nós já estamos com 19 minutos e 12 e a gente ainda tem um caminho pela frente aí, mas tá muito legal aí o papo. Bom, na Santa Casa, quando tudo começou lá em março, a nossa primeira preocupação foi também com um grupo de colegas, né, com as pessoas que trabalham conosco. Nós não temos essa condição que a Pamela compartilhou conosco de termos reposição de vagas em função da pandemia, né, e a Santa Casa é uma instituição filantrópica, então o nosso compromisso é de atender 60% de pacientes SUS, mas a gente tem atendido no ano de 2018 e 2019 em média 69%. Então, o que traz receita para a Santa Casa são os pacientes, né, particulares e convênios. Então, junto com a pandemia, a gente também viveu uma baixa da procura da população pelos atendimentos hospitalares, por medo, por receio, por incertezas. Então, junto com a nossa preocupação, também veio uma receita menor para o hospital. Então, nós tivemos uma redução importante em termos de atendimento no início da pandemia, em torno de 30% do número de refeições nós reduzimos, e isso foi o que nos ajudou com os primeiros afastamentos, porque no início nós já tivemos, qualquer colaborador que tinha algum sintoma, ele já era atendido, né, em função de suspeita de Covid. Então isso no início nos deixou bastante preocupados, assim, como que seria, porque a gente não sabia nem quanto tempo ia durar. Então a gente se preocupou e acho que é bem isso que uma das colegas trouxe. Vamos indo, a gente muda cardápio, a gente vai para a linha de frente, vamos ver o que vai acontecer, né? Vivendo realmente um dia de cada vez, né? No início houve uma preocupação também, um suposto desabastecimento de gêneros, que graças a Deus não se concretizou, a gente não teve nenhum problema. Nós acompanhamos as instituições com problemas de EPI, mas na Santa Casa nós também não tivemos nenhum problema em relação a abastecimento de EPIs, né? E na instituição também foram montadas barreiras, então era aferida a temperatura dos colaboradores e de qualquer pessoa que passasse pelas barreiras, então, né, para verificar se haviam sintomas. Nós tivemos uma mobilização muito grande do hospital em relação à gestão de pessoas via medicina do trabalho.
né? Inclusive com um deslocamento de atendimento de suspeita de paciente Covid para o térreo do Hospital Pereira Filho, para que a gente não colocasse todos os colaboradores no mesmo ambiente. Então, isso aconteceu fortemente, até hoje isso ainda acontece. Nós também trabalhamos para atendimento dos colaboradores via telemedicina. Isso ajuda porque muitas vezes o colaborador ele quer ouvir uma palavra, né? Ele quer realmente ser atendido, ser olhado diferente. Por mais que a gente esteja junto ali, ser orientado por um médico, para eles faz bastante diferença, eles se sentem mais seguros também. Então, a Santa Casa também disponibilizou essa ferramenta na telemedicina e um programa chamado de Conexão, onde a gente tem profissionais da psicologia para apoiar. Não necessariamente alguém que estava positivo, ou alguém que tem um familiar, ou alguém que está preocupado porque um colega positivou. Isso também aconteceu. Todo o grupo de assistencial também desenvolveu protocolos, tanto de unidade de internação, quanto de unidade de tratamento intensivo, para poder, então, atender os pacientes COVID, né, baseado, então, em todas as nossas orientações científicas. A instituição também desenvolveu um protocolo que chega a ser atualizado diariamente, então realmente tudo acontece muito rápido, né? A comunicação é algo que nos ajudou muito na Santa Casa, nos ajuda muito. Também foi criado um comitê de crise, então diariamente a direção executiva, todos os dias, inicialmente às 8h30, durante 2 meses, teve uma reunião, né, com as gerências, e as gerências, por sua vez, dividiam, né, compartilhavam conosco, coordenadores, e nós com os colegas supervisores, nutricionistas, técnicos, até chegar aos atendentes. Então, foi um momento, desde o início da pandemia, onde a gente esteve muito presente na linha de frente, conversando com as pessoas e recebíamos uma orientação e já compartilhávamos. Então, a gente teve desde conversas simples, de orientações, de informações, e conversas mais importantes em relação à formação mesmo desses profissionais, tanto das colegas nutricionistas, quanto dos atendentes e os técnicos de nutrição, então até a situação de paramentação, enfim. Em relação à atuação nas áreas COVID, desde o início nós tivemos a orientação, então, da não entrada da profissional nutricionista e dos atendentes nas unidades, então, especificamente COVID ou suspeita. Então, a nutricionista, não houve nenhuma alteração em termos de nível de intervenção e na periodicidade das visitas. As visitas aconteciam da mesma forma em termos de periodicidade, porém ela não entrava no leito. Então, a nutricionista poderia falar com o paciente por telefone, né? O próprio serviço de enfermagem é um serviço que está muito junto, então, fazendo trocas conosco, e todo o tempo utilizado, então, né, todo o tempo o sistema onde a gente usa para o prontuário eletrônico do paciente, são feitas todas as evoluções, todos os acompanhamentos, todas as medidas, todas as informações estão ali para a equipe multidisciplinar, então a gente não percebe nenhum déficit em termos de assistência ao paciente. A Natasha trouxe um pouquinho em relação a esse paciente, que é um paciente novo, né? E o que a gente percebe é que, em relação ao tempo de permanência dele no hospital, ele acaba se comportando como os nossos pacientes de longa permanência, né? Além da novidade de uma doença desconhecida e da atenção desse paciente, é um paciente que também solicita mais trocas, solicita mais substituições no cardápio. E a gente já é de rotina, a gente sempre procura atender isso, né, para refeição imediata quando o paciente faz essa solicitação. Inicialmente, até o mês de julho, do início de julho, nós entregávamos então as refeições para os colegas da enfermagem, deixávamos o carrinho na área limpa, então, das unidades COVID, e os profissionais da enfermagem entregavam. E nós também tivemos algumas queixas em relação à temperatura. Então, diante disso, se fez um plano de ação, então, a nossa gerência se envolveu em um plano de ação junto com os demais segmentos, né? E as colegas, então, assistenciais desenvolveram esse plano, que foi de condensar as refeições. Ao invés de entregarmos 6 refeições por dia, foi revisto todo o cardápio para poder deixar as refeições juntas. Então,
servimos o café da manhã e já deixamos a colação. No almoço, deixamos junto o café da tarde. E no jantar, deixamos junto a ceia. Então, foram revistos os alimentos para não ter nenhum problema em termos de boas práticas, né, de contaminação alimentar. E o atendente de alimentação e a técnica vão até o técnico de enfermagem e entregam para ele já a bandeja montada com as orientações que tem, então, do mapa de dietas. Então, o técnico já entra com aquilo bem direcionado, com a bandeja para onde ele vai entregar. Isso a gente percebeu que agilizou bastante, né, essa parceria e esse novo formato. Nós não temos queixas, as queixas que nós temos são as mesmas de pacientes de outras unidades. Aquele paciente que quer trocar o tipo do pão, aquele paciente que quer trocar uma salada. Então, nós não tivemos queixas e sentimos uma melhora em relação à situação das temperaturas. Porque é bem isso, o profissional da enfermagem, ele agregou essa atividade da entrega da refeição na unidade de internação. Então, isso foi uma parceria muito grande e a gente tentou ver alguma forma de fazer isso que ficasse bom, né? Primeiro para o paciente, depois para a enfermagem, e a gente pudesse seguir, então, não entrando no leito, como foi a orientação. No início da pandemia, nessa preocupação dos profissionais, nós trabalhamos um período com algumas categorias dentro da nutrição em home office. Foi uma experiência bem diferente, né? Tenso a gente estar longe, mas a gente sabia que o objetivo era preservar os profissionais para caso a gente avançasse para um momento muito crítico, a gente ter profissionais para atuar na linha de frente. E com o tempo a gente começou a ter um absenteísmo muito grande. Por mais que a gente não tivesse um número de pacientes muito alto, nós vivemos alguns meses com pouquíssimas internações de paciente COVID, pois não éramos hospital de referência. Nós tivemos muitos afastamentos e nós monitorávamos isso mesmo em home office. E a gente sentiu muita necessidade de estar lá todo o tempo, né, junto às equipes, para poder, então, até passar segurança. Então, depois nós revisamos esse modelo de home office e não trabalhamos mais nele. Agora, quando aumentaram o número de internações, fizemos mais alguns momentos de home office, mas isso, realmente, a gente acaba avaliando dia a dia essa possibilidade. Porque, ao mesmo tempo que a gente gostaria de se preservar, a gente sabe da importância da liderança, estar ali, né, na linha de frente, dando esse apoio, dando o bom dia, dando as orientações. Quando a palavra vem assim, das pessoas que estão junto da equipe, a gente sabe que é diferente, né? Nós tivemos muitas atualizações, como os colegas trouxeram, então portarias, decretos, normativas, muitas dúvidas, né, dúvidas nossas também. Então nós tivemos o controle de infecção bastante próximo nas nossas decisões, nos nossos novos formatos de funcionamento, tanto para a área das copas, né, para esse contato ali nas áreas de internação, quanto no restaurante dos funcionários. E nós tivemos também a segurança do trabalho, foi um setor, assim, muito diferenciado, que nos ajudou e está nos ajudando muito ainda. O nosso grande receio era, em termos de restaurante dos funcionários, o volume de refeições que nós atendíamos, né? Então, nós atendemos um número muito pequeno de café da manhã, de desjejum, somente para residência, então esse nunca foi o maior problema. Porém, a gente tinha, então, um buffet livre. E aí, de início, a gente já começou a trabalhar com pães já embalados. A gente se preparou muito para trabalhar com algumas reclamações dos clientes, né? Então, é um pão que já vem com margarina, eu não gosto de margarina. Então, muitas coisas que a gente sabe que na nutrição são coisas que parecem tão simples, mas que os clientes podem reclamar. Mas a gente teve, assim, no geral, um entendimento muito bom dos clientes no restaurante dos funcionários. No almoço sempre foi a nossa maior preocupação, nós estávamos atendendo mais de 2.000 almoços por dia, num restaurante com 226 lugares. Então, de início, a gente já precisou fazer um controle na fila, né, de acesso a esse restaurante. Então, para quem conhece a Santa Casa, nós temos uma praça central, a fila tomava conta de toda a praça, de todo o entorno da galeria da nossa praça. Demarcamos o piso, então, para garantir o distanciamento. Os nossos colegas da segurança do trabalho sempre estiveram ali na frente do restaurante nos auxiliando para controlar o número de pessoas que entrava. Nós demarcamos as mesas, então, com uma fita amarela, onde só poderiam sentar ali. Nós retiramos 50% das cadeiras, então ficamos com 113 lugares. Nós
redobramos os dispensers de álcool gel, as orientações de lavagem de mãos, os colegas do CESMIT também. Sempre que possível tinha um dentro do restaurante, junto com a nutricionista e com a técnica, fazendo as orientações. Então foi um momento difícil, porque as pessoas se queixaram bastante do tempo na fila, mas ao mesmo tempo a gente foi sempre muito transparente, informando que era algo que, né, não era só na Santa Casa, que era na instituição. Então foi um momento difícil, mas como a gente brinca que lá na Santa Casa tudo é muito grande, as coisas normalmente são mais complexas, acho que a gente já meio que está preparado para coisas mais difíceis, né? Então a gente conseguiu, assim, viver bem essa situação. Ficou muito mais difícil em maio, quando da portaria 319 veio a situação da suspensão do serviço de autosservice. Ali a gente ficou bastante preocupado, né? Se pensou em várias estratégias, em a gente poder, de repente, servir embalagens e as pessoas levarem para os setores. Só que isso a gente entendeu que não era devido, porque nós temos na instituição 104 salas de lanche, bem controladas, com orientações da ocupação. Então, no restaurante dos funcionários, a gente consegue fazer todo um controle que nas salas de lanche a gente preferiu preservar para deixar para os funcionários que realmente não faziam uso do restaurante dos funcionários. Então, a possibilidade de embalagens foi descartada. E nós, então, dia 22 de maio, no jantar, na sexta-feira, nós começamos a atender os próprios colegas servindo no restaurante dos funcionários. Então, nós colocamos a distância superior a 1 metro do buffet, com demarcação, né? Nós usamos fitas zebradas, que nos facilitou mais do que o piso, e nós colocamos mais colegas, então, nos unimos muito, assim, colegas que trabalhavam mais lá na cozinha foram para a linha de frente. Então, onde a gente tinha uma pessoa em atendimento, a gente passou a ter 4. Nós organizamos muito bem a retaguarda para poder fazer um atendimento bom para os colegas, porque tá todo mundo muito sensível a tudo. Então, a gente serviu o que o colega vai comer. Então, os funcionários, assim, da linha de frente do restaurante, eles têm sido incansáveis. Então, eles perguntam se o colega quer as 2 saladas, se ele quer mais um pouco, né? Às vezes se preocupam com o local onde o colega quer a comida. As nutricionistas e as técnicas da produção incansáveis também. As próprias colegas da assistência, sempre que estavam ali, podiam ajudar, sempre muito disponíveis. E isso foi difícil, né, mas aconteceu bem. A gente percebe um número de refeições 50% menor, o impacto maior no almoço. No jantar, nós não tivemos uma diminuição tão grande. No jantar, no mesmo formato. Nós servimos os colaboradores, né? E aí o colaborador só pega a bandeja no final, né? E vai para a mesa, então, e tem a orientação. Acho que a Pamela trouxe a situação da máscara. No nosso protocolo na Santa Casa tinha essa orientação em relação a como manipular sua máscara. Então, o colaborador sabia que ele deveria, na entrada, já pegar um papel, toalha, para poder colocar a máscara, né? Isso também foi orientado. E uma situação que a gente teve também é o fato dos profissionais que atendem as áreas Covid não poderem ir até o restaurante dos funcionários e áreas comuns. Nós fizemos todo o atendimento que ainda estamos fazendo das refeições desses colaboradores na unidade de atuação. Então, os profissionais recebem uma refeição diferenciada, com uma fruta e mais um lanche para reforço, porque ele não pode sair, né, para comer nada. E recebe, então, essa refeição. Então, as colegas que trabalham nas copas pegam essa refeição lá na produção e levam junto para a copa para fazer essa distribuição. Então, esses colegas comem nas salas de lanche, respeitando o protocolo de distanciamento e de ocupação dessas salas, respeitando toda a parte de paramentação e desparamentação, e essas salas ficam nas áreas limpas das unidades. E as colegas citaram as doações. Isso foi algo bem marcante, assim, na Santa Casa. Foram as doações de alimentos. E muitos alimentos que não eram alimentos que nós utilizávamos na produção, mas alimentos para os colegas da área Covid. Então, isso foi bastante trabalhoso. A gente se envolveu muito. Foi concentrado na nutrição, então. Nós nos sentimos muito respeitadas
o serviço dentro da instituição. Já é uma característica da Santa Casa esse respeito para a área da nutrição, porque nós fazíamos, então, a avaliação do que chegava, nós fazíamos coleta de amostras, né? A gente fazia verificação da temperatura, da integridade da embalagem, assim como a gente trabalha com fornecedores. E fazíamos, então, toda a gestão de distribuição. E acabamos fazendo a gestão de distribuição de tudo que chegou na Santa Casa, exceto EPI, tudo que chegou, então, sabonetinho, tudo que chegava, então, devido aí a forma como a nutrição conduziu as doações, a gente acabou fazendo a gestão de tudo. Trabalhoso, mas a gente fica feliz por poder contribuir com a instituição e com os colegas nesse momento, que foi todo mundo muito frágil, né? Em relação a essas doações, quando elas, dependendo do número, era avaliado para onde essas doações iam. Então, se era um número muito grande de doação, a gente poderia fazer a distribuição via restaurante dos funcionários. Mas se era um número menor de doação, então, a gente sempre priorizou os colegas da área Covid. Então, além da sua refeição normal, eles recebiam, então, né, um alfajor, ou eles recebiam um docinho de pote, o que chegou e a gente pôde, como instituição de saúde, receber, né, a doação. Então, foi muito legal. Participamos de algumas campanhas, foram gravados vídeos por algumas empresas. Então, a gente se sentiu bastante valorizado por poder participar desse processo das doações. Acho que era isso. Depois tem um terceiro momento. Isso, gente. Nós estamos com o nosso tempo zero, assim. A gente já passou de 1 hora, mas o papo tá tão bom, né? Eu até pedi aí para as autoridades se a gente pode aumentar um pouco o tempo. Então, eu acho que rapidamente dá para a gente fazer um fechamento, gente. Mas eu estou olhando, desculpem, né, que eu fico olhando para baixo, olhando para cima, eu estou com os comentários, né, no chat, eu só consigo ler aqui no meu celular. Então, quero dizer para vocês que tem muitos elogios, tem muitas pessoas ressaltando, né, a importância de estar trazendo as experiências de múltiplas instituições. A gente acaba disponibilizando esse vídeo e várias pessoas acabam nos pedindo permissão para usar em aulas, né? Agora com esse atendimento remoto. Então, quando eu falei no início que essas mulheres são guerreiras, eu não estava brincando, tá, gente? A gente sempre diz que o profissional nutricionista, ele é gestor de origem, né? Ele nasce nutricionista e ele já nasce fazendo gestão de serviços. Mas serviços tão complexos, tão grandes e um momento tão complexo e que exige tanto da nutrição, e a gente pode perceber aí que todo mundo está dando conta do recado, né? A gente tem uma gestão aí dos times de nutrição que consegue manter, como, né, vocês ressaltaram, ninguém faz nada sozinho. Então, se a equipe responde, e responde bem, pelo que a gente pode perceber, é porque ela tem uma gestão muito qualificada, né? E tem um grupo que reconhece isso entre as instituições. Então, nós não temos, assim, questões, perguntas, né? Pelo menos que eu tenha visto, depois a Vivian pode me dizer. Mas eu queria, assim, rapidamente, né, 2 minutinhos, que vocês pudessem fazer um fechamento contando um pouco talvez, alguma coisa que vocês não tenham falado e que vocês queiram ressaltar. De repente, a Pamela falar brevemente, a gente vai ter outros momentos, tá? Específicos das áreas, mas, assim, acho que o grande diferencial que todo mundo quer saber do Conceição é do acesso do nutricionista, né, na assistência do paciente COVID em todos os momentos, embora nas outras instituições, na nossa, a gente nunca tenha saído da beira do leito, né, mas a gente acaba fazendo de outras formas também. E, assim, se vocês puderem, 1 minutinho falar rapidinho e se despedirem. Tá, 1 minutinho, vai, 2, 3, vamos lá, tá, bem breves, assim. De fato, isso, né, todos os protocolos, recomendações que vieram do Conselho, da Braskem, né, ressaltando essa
possibilidade da gente fazer esse atendimento remoto, né, à distância, que fosse via telefone, contato com familiares, né, aqui no hospital uma coisa que a gente acabou focando mais nas coisas da nutrição, mas algumas medidas que foram tomadas foram para reduzir a circulação de pessoas aqui dentro do hospital. Então, atualmente, já faz mais de 15 dias ou 20, estão todas as visitas suspensas, né, os pacientes COVID, eles não têm acompanhante, a menos que seja estritamente necessário, como a gente não tem criança, né, aqui no hospital, então é só adulto, não tem acompanhante. Inicialmente, lá em março, quando começaram os primeiros pacientes na UTI, vinham os familiares para conversar com a equipe médica, mas isso não durou nem 15 dias e eles foram proibidos de vir, então era tudo feito via telefone, passado informações, né, da equipe médica. E o que aconteceu com esse início, com toda essa preocupação de não ter, de poder faltar EPI, né, a gente pensando em economizar a EPI, se tentou tirar ao máximo os profissionais, né, da linha de frente mesmo, do contato direto com o paciente. O que acabou acontecendo? A enfermagem acabou ficando sobrecarregada, porque só estava lá dentro o médico e o enfermeiro. E aí o enfermeiro coletava, o enfermeiro aspirava, o enfermeiro fazia o trabalho dele, do coletador, da fisioterapeuta, do nutricionista. Então, assim, com todo o estresse, né, que tem, acho que uma coisa que a gente acabou não falando, mas são tantas coisas, mas todo o estresse e o nervosismo, o pânico das equipes, né, a gente teve que lidar muito com isso. Nossa, no início, acho que em março, eu cheguei a ficar sem voz de tanto passar em copa por copa para explicar e dizer, gente, não precisa ter medo, não é, né, tem que ter cuidado, tem que lavar a mão, né, então esse medo e o estresse que as pessoas estavam, quem estava lá dentro estava mais estressado e ainda sobrecarregado de trabalho, isso acabou gerando uma dificuldade, assim, e as nossas nutricionistas viram que era inviável a gente fazer esse atendimento remoto, né, tu não, e sem tu visualizar um paciente, né, sem tu ver, fazer uma avaliação nutricional, sem fazer o exame físico, não dava. Então, a primeira coisa que a gente pediu, e aí junto com o controle de infecção, com a equipe médica, coordenação da UTI, eles disseram, não, com certeza, vocês têm que entrar, né, então a gente fez todo um treinamento de paramentação e desparamentação, final de abril, uma nutricionista foi designada também, daí isso que a gente definiu, né, definimos uma nutricionista inicialmente para entrar na UTI, porque era inicialmente uma área COVID, né, com 15 leitos, hoje são 3 áreas, mas, então, inicialmente era essa nutricionista, e a gente faz assim, entra, faz tudo o que tem que fazer, fica o menor tempo possível, né, não leva nada, se puder evoluir ali dentro da unidade mesmo, porque não tem como sair com nenhum papel de lá de dentro, então faz tudo ali dentro e sai, entra uma vez só, né, a gente tem um turno de 6 horas, então a nutricionista entrava na unidade e usava um EPI só, essa foi a maneira que a gente encontrou de não desperdiçar EPIs, né, mesmo que nunca tenha faltado, a gente, né, sei lá, vai que falta fornecimento, enfim, geral, né, no país, então a gente tinha esse receio. E em seguida, início de maio, ali as nossas nutricionistas na assistência já, na enfermaria, também, né, a gente inicialmente designou uma, porque a gente tinha 2 postos COVID, depois foram já 2, e conforme também algumas das nossas nutricionistas tiveram COVID e retornaram ao trabalho, de acordo com o controle de infecção, então eles disseram que a gente poderia até priorizar essas profissionais para atender as áreas COVID, né, mesmo não sendo 100% certo de que não se pega de novo, a chance é menor, enfim, então a gente conseguiu fazer designar essas nutricionistas para essas áreas. Então, isso melhorou muito, esses pacientes são muito, assim, tem uma aceitação de dieta muito difícil, né, muitos obesos, né, a última atualização do nosso protocolo foi em função disso. Na UTI, pronar paciente toda hora, paciente de 100 e poucos quilos, 100 e muitos quilos, né, então, bem complicado. E a gente viu a importância da gente estar ali na beira do leito, botando a mão no paciente, fazendo a avaliação, que isso fez toda a diferença, assim, a equipe médica e de enfermagem sentia essa necessidade e a gente também, né, sentiu e viu que não tinha como não entrar.
E aí a nossa equipe super apoiou e estavam super dispostas, né, estudando, fazendo tivemos milhares e ainda temos, né, de lives sobre o assunto, então se atualizando para poder atender da melhor maneira. A gente procurou deixar uma fita métrica dentro de cada unidade para não entrar e sair fita métrica, balanças a gente está providenciando também para deixar na unidade para a enfermagem poder pesar esses pacientes. Então todas essas coisas a gente foi fazendo para tentar, né, melhorar o atendimento, porque a gente viu que de longe ou por telefone a gente não ia conseguir, né? Acho que foi basicamente isso, assim. E acho que é isso do atendimento. Acho que espero que os colegas se empolguem queiram entrar e atender também a Beira Leito, porque falta. Eu acho que tem muitas dúvidas aí, enfim, né, questionamentos em relação a isso, mas a gente vai deixar para um segundo momento que a gente vai fazer, tá? Mas obrigada. Bom, mais um pouco. Isso, eu vou pedir para vocês serem um pouquinho mais rápidas, tá? Quem quer terminar? Posso ser eu, então. Acho que para destacar, eu queria só compartilhar duas situações. A Santa Casa trabalha há alguns anos com uma disseminação da cultura do jeito Santa Casa de ser, buscando então um acolhimento, né, um cuidado, um respeito, tanto entre os profissionais e muito com os nossos clientes, trazendo a importância da experiência do paciente. E dentro do jeito Santa Casa de Ser, a gente tem uma linha que chama Carinho com Quem Cuida. Então, todo o tempo da pandemia, a gente teve isso muito forte, de cuidar das pessoas. E tivemos uma campanha que chama A Linha de Frente é Feita de Gente. Uma campanha institucional, isso está em alguns veículos de comunicação também. Então, foi algo muito legal, onde se tirou fotos dos profissionais de todas as áreas que atuam na linha de frente Covid, eles todos paramentados, e uma fotinho do lado, ou uma frase, então, destacando quem era aquele profissional e enaltecendo a atuação desse profissional. E os profissionais que atuam da enfermagem, eles utilizam agora um crachá com o rosto dele sem a paramentação. Então, até para o paciente ver o rosto dele, né, daquela pessoa que está ali cuidando. Isso acho algo muito legal. E teve uma frase que numa das nossas conversas aí no dia a dia, a nossa gerente, a Márcia, trouxe, né, que o nosso grande papel nesse momento, talvez mais do que tudo, é cuidar das pessoas, né. Então, a gente realmente, como a Pamela trouxe, olhar no rosto do funcionário, porque eles perguntam pra gente, né, quanto tempo isso vai durar? Quando que isso vai acabar? Como é que vai ser depois? São coisas que a gente não tem as respostas, então acho que a grande diferença está sendo a gente dizer que a gente está junto, né, e a gente está junto mesmo. E acho que para fechar, sim, um agradecimento pela comunicação, como a gente está trabalhando hoje dentro da nossa instituição, porque apesar das inovações e das orientações serem muito dinâmicas, isso a gente tem o serviço de nutrição muito integrado dentro da instituição e consegue, então, que isso chegue para a gente, né, que a gente possa compartilhar com a equipe. E podemos deixar também todo mundo mais calmo, porque todas as linhas aí de profissionais têm dificuldades, incertezas, é novo para todos nós, né? Mas a gente consegue aí com um time que se apoia, porque a gente também às vezes se olha, né? Nós, colegas, parceiros, nos olhamos, né? E agora? Não, e agora o que tu precisa, né? A gente tá junto. Eu acho que isso que faz, assim, tá fazendo com que esse momento seja possível, né? A gente realmente estarmos todos juntos pelo mesmo motivo. Acho que é isso. Obrigada, Liana. Muito legal. Natasha, conta mais de Passo Fundo para nós. Eu acabei não mencionando também tanto que a Pamela quanto a Liana comentaram das ações da instituição. Essa parte de comunicação, dos diretores terem a comunicação direta conosco, para a gente poder passar para as nossas equipes, todos os treinamentos, a organização de tudo, e principalmente com relação a essa parte mais assim, emocional, essa parte mais do sentimento dos funcionários foi trabalhado bastante. O hospital ele fez uma campanha chamada Fique Bem, fique bem em casa, fique bem no hospital, fique bem onde estiver, né?
Então, foram feitas diversas ações com corais apresentando de forma virtual, online para nós. Foi feita ação de Dia do Amigo, apresentação, enfim. Foram várias ações que, como as outras meninas comentaram, são muito importantes para manter esse emocional, essa estrutura psicológica de todos os funcionários. Então, nós também temos o ambulatório de, digamos, escuta psicológica, então, para ter o acompanhamento de todos nós. Eu acho que isso que faz a diferença, que fez a diferença para a gente conseguir lidar com todas as dificuldades que nós tivemos e ainda temos todos os dias. Que, como foi mencionado, é cada dia um dia, cada dia, pelo menos lá no início, hoje está um pouquinho mais estável, mas cada dia era uma ação, era uma dificuldade, era uma coisa que totalmente desconhecido que a gente teve que aprender a lidar. E eu acho que a instituição nos apoia, nos apoiou e nos apoia, assim, muito, que faz com que a gente consiga repassar isso para toda a equipe de nutrição. Então, acho que foi bem importante, eu acho importante também compartilhar com todos. Ótimo, excelente. Gente, nós ficaríamos aqui um mês, né, com esse mulherio todo que quase não gosta de falar, eu acho, né, mas muito proveitoso, estou bem contente, acho que o pessoal também está colocando aí, né, nos comentários que gostaram bastante, que pena que são várias pessoas e a gente tem pouco tempo, mas certamente teremos outros momentos. Acho que uma das melhores coisas, se é que dá para dizer que este momento está nos propiciando uma coisa boa, é essa aproximação remota, né, que nós conseguimos fazer de uma maneira tão assim, afetuosa, né, porque a gente está distante fisicamente, mas a gente está muito próximo, a gente tem se ajudado muito, né, a gente tem contribuído bastante uns com os outros, né, até eu acho que a Natasha tem que entrar para o nosso grupo dos hospitais aqui, que a gente tem para a gente poder compartilhar situações que eu imagino que para ela vai ser útil também, como foi útil está sendo para nós. Então, eu quero agradecer novamente a presença de vocês, que coisa boa. Acho que o pessoal ficou bastante contente aí. Vivian, tu queres botar o convite para a nossa próxima live? Eu vi que tu botou aí nos comentários, mas acho que tu poderias pôr o flyer aqui para a gente divulgar, então, para o pessoal assistir no próximo, a nossa próxima, que é em relação à nutrição clínica, né? A gente vai contar um pouco de como a gente se organizou, estruturou aqui dentro do hospital a nutrição clínica especificamente, né? Então, as gurias aí da CTI Covid, do anexo A, B e da unidade de internação, elas vão trazer um pouco da nossa experiência, entrar um pouquinho, né, na questão da legalização do trabalho remoto, né, do atendimento online. E aí, depois dessa, a gente pretende expandir, então, para os outros hospitais. E aí a gente vai fazer uma pesquisa aí, se vocês ainda querem escutar sobre Covid ou se a gente muda de assunto, que a gente pretende seguir aí com as lives. Então, a Vivian botou aí na tela, né? Então, dia 12 de agosto, deixa eu pegar aqui meu celular, que está entrando mensagem, não consigo ler. Dia 12 de agosto, às 18h30, desafios no cuidado nutricional aos pacientes com Covid-19. Nós vamos ter aí, então, a nutricionista Márcia, que é uma das nossas nutris lá do anexo B da CTI Covid, a nutricionista Carol, que é a nutri da unidade de internação. Hoje a gente tem mais nutris, claro, né, mas são as que começaram, e a nutricionista Juliana, que está na CTI aqui do anexo A, da nossa sede. Então, estão todos convidados. A gente não promete que a gente vai ser mais rápido nesse dia, tá? Mas a gente vai tentar respeitar 1h15, tá? Então, tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Nutris, guerreiras, vamos nos falando.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela presença.